Você sabia que o mouse ideal pode trazer vantagens para você nas suas partidas? Se você estiver aí do outro lado da tela cheio de dúvida diante de tantos modelos que existem, tamanhos, sensores e siglas malucas, fiquem tranquilos. Nesse vídeo e nos próximos eu vou tirar todas essas dúvidas para vocês. Vem comigo! Salve turma, meu nome é Guilherme Vilaça e esse é o início, da nossa série Escolhendo o Mouse Gamer Ideal. Nesse vídeo aqui agora, vocês vão entender todas as coisas mais importantes na hora de escolher um mouse para poder comprar, de uma forma muito prática e rápida. Mas nos próximos vídeos a gente vai entrar de forma mais profunda em cada um desses itens que eu vou trazer aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar aí o seu joinha, comentar e mandar para seus amigos. Beleza? Tamo junto demais e vambora, hein? Turma, o primeiro ponto que a gente vai entrar aqui nesse vídeo é sobre o formato do mouse. Acho que é um bom ponto de partida para vocês decidirem qual equipamento comprar. Aqui na minha mão eu tenho um Vaxi Old 7AX, tá? É um bom exemplo de um mouse ergonômico. E se a gente colocar ele aqui de frente para você, você vai ver que de um lado ele tem uma curvatura e do outro lado não. E nesse site que a gente está utilizando aqui, você também consegue ver isso comparado com o mouse simétrico, A gente tem um Vaxi Old 7AX aqui na tela e a gente também tem um Logitech G Pro Superlight, que é um mouse muito famoso aí no mundo inteiro. Então você consegue ver, a diferença de um ergonômico para o simétrico. O Logitech G Pro Superlight vai ter as mesmas curvaturas no mouse inteiro, beleza? Ele é simétrico, rapaziada. Diferente do Vaxi Old 7AX, que desse lado ele tem uma curvatura e do outro lado ele tem uma curvatura diferente, Isso é a diferença de um mouse ergonômico para um mouse simétrico. Um exemplo de um mouse ergonômico, o Deathadder V3 Pro da Razer, por exemplo, é um mouse ergonômico. Parece muito, inclusive, com o Vaxi Old 7AX, quando a gente só substitui aqui esse modelo de mouse. E um, por exemplo, simétrico, a gente pode trazer também para poder substituir esse Logitech G Pro Superlight, A gente tem um Lanzu Maya, ou o Maya X ou o Maya normal, os dois são simétricos e parece muito, com essa questão do Logitech G Pro Superlight. Então tá aí para vocês dois exemplos de mouse ergonômico e mouse simétrico, beleza? Então acho que esse é o ponto de partida, No site Yellow Shapes, por exemplo, vocês também conseguem comparar não só essa questão, de um mouse tendo uma curvatura diferente da outra, mas também a questão de tamanho, a questão de peso. Isso é um assunto para um próximo momento, mas aqui, por exemplo, você consegue ver, nessa questão das linhas, a diferença de um Old 7AX com o G Pro, Superlight. Tá aí na tela para vocês. Logitech G Pro Superlight linha azul, Vaxi Old 7AX linha roxa, beleza? Tá aí. Agora vocês sabem, a diferença de um mouse ergonômico com simétrico. E nesse momento no vídeo eu quero poder te dar um conselho diante de uma dúvida que você pode estar tendo de qual mouse comprar. Cara, se liga, se a sua mentalidade é dar um upgrade, você tem um mouse antigo que você já acha que é ultrapassado e que é algo atual. Eu acho que o recomendado é você olhar para aquilo que você já tem e opa, é um ergonômico, então continue no ergonômico. Opa, é um simétrico, então continue no simétrico. Tem mouses que um mouse é melhor do que o outro por conta das peças que tem dentro dessa carcaça, Mas eu acho que o mais importante de você ponderar nesse momento de troca é o seu conforto, cara. Saiba que tem um mouse X melhor do que um mouse Y, mas se ele não for confortável para você, ele vai acabar sendo pior, mesmo sendo melhor. Entendeu? Então, assim, se você já está acostumado com o ergonômico, se mantenha no ergonômico, no simétrico, se mantenha no simétrico. Ah, Vilaça, mas eu não estou muito preocupado se eu vou ter que ter um período de adaptação, não. Eu quero testar coisa nova. Aí sim, eu acho válido, se você tiver com essa mentalidade, você sair do ergonômico e ir para o simétrico, sair do simétrico e ir para o ergonômico. Mas saiba que pode ser que você enfrente um desconforto. Turma, chegamos aqui, então, ao fim do assunto formato. Ao fim do assunto formato nesse vídeo, porque numa próxima oportunidade eu vou fazer um vídeo só sobre formato e vou poder apresentar para vocês também outros exemplos de mouse simétrico com um shape um pouco mais agressivo, por exemplo. Nesse momento a gente vai migrar aqui agora para o assunto pegada, beleza? Então vamos embora ver um pouco sobre pegada palm e claw, fingertip também, mesmo sendo menos usual aí entre as pessoas que eu conheço, e entre as pessoas também que imagino que estão assistindo esse vídeo. Guys, estou aqui com a minha pegada palm, beleza? Onde eu consigo descansar a palma da minha mão na parte de trás do mouse e também descansar os meus dedos no mouse 1 e no mouse 2, os cliques do mouse. Esse mouse é um mouse ergonômico, como já mostrei para vocês. E, sinceramente, todos os mouses ergonômicos que já usei na minha vida ficaram muito confortáveis com pegada
Palm, já utilizei Death Adder V3 Pro da Razer, Lanzo Torne, que também é ergonômico, né? Pulsar X-Lite V3 ES. Lá no início da minha jornada com periféricos gamers, já utilizei Logitech G403, que é um bom custo-benefício. Então, para quem utiliza Palm, saiba que, pelo menos para mim, acredito que para 99% das pessoas, um ergonômico escolhido no tamanho certo vai cair muito, muito bem. Tá aí, ó, um exemplo para vocês. Turma, já mostrei pra vocês, né, um exemplo de pegada Palm, e agora vou mostrar o exemplo de pegada Clown. A pegada Clown, você também consegue colocar a parte de trás da sua mão na parte de trás do mouse, e diferente da Palm, que é essa que vocês já aprenderam aqui nesse vídeo, a Clown fica com os dedos levantados, é como se fosse uma pegada de garra. Isso traz muita firmeza, né, pro manuseio do seu mouse, mas o problema de utilizar Clown nesse mouse aqui em específico, o Vaxio 7AX, é que o clique do mouse 1 e do mouse 2 seria bem na parte de trás desses botões. Poderia ser um clique um pouco mais rígido, mais duro, mais pesado. Mas saiba que dá para você utilizar Clown também em mouse ergonômico. Embora eu acredito que seja melhor você utilizar Clown em mouse simétrico. Então, Clown para simétrico e Palm para ergonômico. Mas ambas as pegadas dá para poder utilizar em ambos os formatos, beleza? Dá para poder fazer Clown em ergonômico e simétrico, dá para poder fazer Palm em ergonômico e simétrico, mas tem nessa questão onde eu acho que seja um conforto maior utilizar Palm em ergonômico e Clown em simétrico, beleza? Ah, Vilaça, pô, tu não vai falar sobre a fingertip? Né? Não vai falar sobre a pegada fingertip. Alô, editor, coloca aí, né, a pegada fingertip pra galera. Mas, turma, saiba que eu não conheço ninguém que utiliza fingertip. Acho que a minoria das pessoas utilizam fingertip, mas se utiliza fingertip, provavelmente porque a mão é grande, né? E uma boa indicação é um mouse simétrico grande, beleza? Se você aí do outro lado da tela utiliza fingertip, deixe nesse comentário, né, no comentário desse vídeo, Vilaça, eu utilizo fingertip e o meu mouse é o mouse tal. Turma, o assunto do momento é o tamanho da mão, beleza? Tem muita gente que compra mouse gigante e tem mão pequena. E é por isso que tu tá pinando, você não consegue ter firmeza, né, ao manusear esse mouse seu. Uma forma de você medir a sua mão é você pegando aqui como ponto inicial, né, e o ápice do seu maior dedo como ponto final. Eu tenho uma mão de 17 centímetros e meio, beleza, rapaziada? Eu já medi, eu já sei que a minha mão tem 17 centímetros e meio, e isso é uma mão pequena. Então, caso eu queira comprar um ergonômico, eu vou comprar um mouse ergonômico pequeno. Caso eu queira comprar um mouse simétrico, eu vou comprar um mouse simétrico pequeno. E eu vou mostrar para vocês, né, dentro do site do Eloshapes, como você pode, né, descobrir, né, mouses pequenos e mouses grandes. Vem comigo. Turma, estamos aqui dentro do site Eloshapes, já tinha mostrado esse site para vocês, né, quando a gente estava comparando mouse ergonômico com simétrico, e aqui também é um bom site para a gente poder comparar ergonômico com ergonômico, simétrico com simétrico. Basta a gente digitar, por exemplo, um mouse que talvez a galera esteja namorando, né, uma questão de um ergonômico, pode ser um Death Adder V3 Pro, a galera pode estar namorando ele, mas pô, um Death Adder V3 Pro é um mouse grande para minha mão pequena, será se eu consigo encontrar, né, um mouse ergonômico pequeno, né, para não comprar o Death Adder V3 Pro? O Lanzo Torne, por exemplo, é uma boa opção, né? É um mouse ergonômico pequeno. Uma outra forma também de você encontrar mouses similares, né, já que você sabe que o Torne, né, é um mouse ergonômico pequeno, você digita ele aqui em mouses similares, né, Find similar, e tendo o Lanzo Torne como algo a ser comparado, você tem vários e vários mouses em uma lista que são semelhantes a ele. E tá aqui, Death Adder V3 Hyperspeed. É um bom exemplo para a gente poder comparar, porque antes a gente estava comparando com o V3 Pro. O V3 Hyperspeed é uma opção da Razer de um Death Adder V3 de tamanho um pouco menor do que o V3 Pro. Então, nesse site você consegue comparar não só ergonômico com ergonômico, mas simétrico com simétrico também. Sobre a questão de tamanho, acho que trouxe um bom exemplo para vocês, e uma outra questão que a gente pode trazer nesse vídeo é a questão peso, né? Uma questão peso é uma questão muito pessoal, rapaziada. Já utilizei mouse pesado, já utilizei mouse leve. Saiba que isso, né, impacta diretamente na sua sense do jogo. Se você pega um mouse mais leve, você vai ter que diminuir um pouco essa sense, mas isso é algo muito, muito pessoal, tá? Acredito eu que a maioria dos mouses tem pesos muito similares uns aos outros, mas também tem alguns modelos que puxam um pouco para cima e modelos que puxam um pouco para baixo. Inclusive, meu editor, coloca aí pra galera o Pulsar Crazy Light, que é um mouse que
que tá aí na casa dos 30 gramas, né? 30 e poucos gramas aí, né? O que seria um mouse muito, muito leve, beleza, galera? E mouses pesados, por exemplo, os mouses da Zoe, por exemplo, tem um peso um pouco maior historicamente. Sempre é um mouse um pouco mais pesado, beleza? É questão de gosto, tá, rapaziada? É questão de gosto. Agora, o assunto que eu gostaria de abordar com vocês são algumas siglas que talvez vocês não conheçam, né? Vocês não saibam o que significa quando abre aí um software do seu mouse, tá? E eu queria começar com o LOD. O LOD é o tanto que o seu mouse pode levantar para ele continuar funcionando, tá? Então você tem ali no seu software em questão de milímetros, tá? Ou então baixo, médio e alto, tá? Deixa eu trazer para vocês, né? A minha câmera me acompanhando. Se você utiliza um LOD baixo, o seu mouse vai ter que estar colado no mousepad para poder funcionar. E isso acredito que seja o normal. Eu utilizo dessa forma e acredito que 99% das pessoas também utilizam assim. Mas caso você utilize um LOD alto, por exemplo, mesmo levantando um pouco o mouse do mousepad, pode ser que o seu mouse continue rastreando os movimentos, beleza? Então o LOD ele está relacionado com essa distância do mousepad. Uma outra sigla que tem aí nesses softwares é o Motion Sync. Para quem joga jogo de FPS, eu recomendo que você utilize desligado, porque o Motion Sync, ele acrescenta um auxílio no movimento, sabe? Faz com que os seus movimentos sejam movimentos mais suaves. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um desenho, e essa curvatura que você está fazendo no seu desenho vai ser uma curvatura mais fácil de você executar ali na tela, sabe? Quando você está com o aplicativo Paint aberto, se você tem o Motion Sync ligado, você vai conseguir fazer uma curvatura de forma um pouco mais fácil. Mas no FPS, talvez você queira, né, que esses movimentos sejam totalmente diferentes mesmo, aleatório. Tu joga a mira para um lado, tu joga a mira para o outro, e você quer que, jogando para lá, ela vá exatamente onde você está jogando. Então o Motion Sync, para quem joga jogo de FPS, é importante que esteja desligado para você ter o maior controle da sua mira e que essa mira de fato seja 00 assistência, beleza, rapaziada? Sobre os hertz, antigamente a gente tinha mouse indo até 1000 Hz, hoje em dia tem 4000, 8000, seria a taxa de atualização do mouse. Quanto maior esse número de hertz, mais rápido ele é, menos latência ele vai ter, né? Mas não é algo que a olho nu talvez vocês percebam. O hertz, quanto mais alto, mais bateria do mouse sem fio gasta. Então, muita gente mesmo tendo a opção de utilizar no 4K, utiliza no 1K para poder economizar a bateria, né? E sendo que no 1K com 4K comparado, jogando um jogo de FPS, por exemplo, eles não conseguem ver diferença. Eu mesmo não consigo sentir essa diferença de 1K para 4K. Então, às vezes eu prefiro, né, eu que sou um cara mais casual, eu prefiro economizar essa minha bateria, beleza? Pode ser que para um jogo mais tryhard, a rapaziada que já joga mais no nível profissional, esse 4K faça diferença. E o 8K eu não vejo muito como algo usual não, porque, por exemplo, em jogos CPU bound, o 8K vai acabar reduzindo o FPS do seu jogo. Então, muitas vezes você tá com o jogo bugado e pode ser, né, por causa do 8K Hz que você tá utilizando no mouse, hein? Um outro assunto que eu gostaria de abordar, né, é o assunto sobre as peças que estão dentro da carcaça. Saiba que, antes de eu falar sobre isso, o mais importante é o seu conforto diante do mouse que você está utilizando. Então, tenha a medida da sua mão, saiba qual mouse você quer comprar em questão de formato e também saiba qual que é a sua pegada. Mas, existe uma diferença do sensor 3395 para o 3950. O 3950 é superior ao 3395. Existe a diferença do switch ótico e mecânico. Existe scroll, né, um diferente do outro, comparado um mouse X com um mouse Y, sabe? Nesse vídeo de hoje eu gostaria de deixar isso muito bem claro, que existem peças que são melhores e existem peças que são piores, mas mesmo talvez essas peças sendo piores do que as melhores, na questão da sua prática diária, isso não vai fazer mais diferença do que o seu conforto. O conforto é o mais importante. Você pode ter um sensor atualíssimo, né, no mouse que você está utilizando, mas se você não estiver confortável utilizando ele no seu dia a dia, você pode estar com uma Ferrari na sua mão, você não vai conseguir extrair todos os recursos dessa Ferrari, sabe? Então a gente deixa para um próximo vídeo os detalhes sobre esses sensores diferentes, esses switches diferentes, esses scrolls diferentes, beleza? Tá aí, turma, agora vocês sabem, né, o básico sobre esse mouse gamer ideal. Apresentamos para vocês vários e vários assuntos para vocês
né, começarem a pensar para poder escolher esse mouse gamer ideal. E no próximo episódio dessa série, a gente vai entrar mais profundamente no assunto formato. A gente vai apresentar para vocês aí várias e várias opções de ergonômico e de simétrico, tanto grande quanto pequeno. A gente também vai abrir uma lista de profissionais, né, e ver o que eles utilizam, tanto no Counter-Strike quanto no Valorant. Então, convido a vocês a assistirem o próximo vídeo do canal, né, entenderem um pouco mais sobre essa questão de ergonômico, onde a gente vai colocar aí várias e várias opções para vocês aí e iluminar um pouco mais essa mente, caso você não seja tão conhecedor desse mercado, beleza? Tamo junto demais, espero que vocês tenham curtido esse vídeo inicial e espero vocês no próximo. Deixem o like, se inscrevam, ativam as notificações, comente aí, compartilhe para seus amigos. Eu sou o Vilaça e eu fui!